Volume 545 do Histórico. A falência do pensamento, e por isso está aí a desvalorização de todos os bens materiais. Já existe até nota de 1.000 cruzados, porque o dinheiro não está valendo nada. E depois que toda a humanidade começar a raciocinar, tudo isso se acaba em nada. Porque vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. E daí os crimes hediondos, o ódio, a raiva, as vinganças, e daí a mortandade. Porque querem se vingar uns dos outros. E a receita do prolongamento dos anos de vida já está na cultura racional, que é a água de peixe, da cabeça de peixe e da flora medicinal. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo. E assim preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. Por isso a humanidade já penou muito, já sofreu muito na fase de selvagens. Já sofreram muito na fase que eram monstros, já sofreram muito. O sofrimento, que é a lapidação, é a preparação para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque estamos na fase do terceiro milênio, que entrou em 1903. E por isso o Sr. Manuel dormiu 3 dias para a formação dos 3 poderes, para garantir a sua estabilidade aqui na Terra. Os 3 poderes são o curso primário, o curso secundário e o curso superior. O curso superior é o mundo racional, o mundo de onde todos saíram para esta deformação e transformação racional. E o curso secundário é a astrologia. E o curso primário é a matéria, sendo a matéria um estado de vida provisória. Por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada, todos têm que passar a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializada na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Por isso que o progresso é de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E a natureza está arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional e desenvolvam o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos já estão sentindo que com o pensamento não se resolve mais nada. É só discussão, e ficam discutindo toda a vida e não resolvem nada com essas discussões. Que tenha que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza,
Veio essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque estão na categoria de bicho racional por serem carnívoros civilizados. E de bicho racional ligados nessas duas energias em transformação, se transformam em bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias que se transformam de uma classe para outra. E o câncer e o AIDS são epidemias da natureza para destruir os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os tornados, os aludes, que são barreiras destruindo casas, vulcões, tufões e chuvas de matar, de ficar casas submersas. Como no Rio Grande do Sul, depois daquela grande seca, e em Santa Catarina ficaram casas submersas, e no Pantanal de Mato Grosso, aquela grande seca que matou muitos bichos aquáticos e muitos peixes. E geadas no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E terremotos no Rio Grande do Norte, e frio de matar na América do Norte. Tudo isso para destruir os pensadores, porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão aí expostos a essas transformações de bicho racional para bicho irracional, porque estão ligados ao pensamento e à imaginação. Pois todos que passaram a se conhecer estão botando até os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que estão no mundo racional, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque raciocinando vem a paz, vem o amor, vem a fraternidade, vem a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia e os crimes hediondos, todos discordando de todos. No pensamento está o ódio, está a vingança, estão todos esses males da natureza. A multiplicação da violência, a multiplicação da mortandade, a multiplicação das guerras, a multiplicação dos partidos, uns contra os outros completamente. A discórdia impera no meio dos partidos, todos discordando de todos. E as dívidas dos países devedores aumentando os juros. Por o pensamento estar falido, é que já existem até notas de 1.000 cruzados, porque todos os feitos do pensamento estão caminhando para a falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os seus feitos estão a caminho da falência. O dinheiro foi feito pelos pensadores, foi adotado pelos pensadores, porque o dinheiro foi feito pelos atrasadões, pelos selvagens. E é por isso que a roubalheira não cessa, os assaltos não cessam, porque estamos na era do fogo. Tudo é a poder de fogo, resolvido pelo fogo. Aero de salve-se quem puder e se puder. Hoje o mundo está passando por tudo isso, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos que são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, porque todos vieram do mundo racional e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Por a fase do pensamento ter terminado em 1935, é que está existindo esses males todos na natureza. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio.
para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. E os pensadores, muitos já estão dando por ela, estão procurando recursos na cultura racional, porque é somente discussões e mais discussões e não resolvem nada. Porque terminou a fase do pensamento, porque quem comandava antes da energia racional a natureza era a energia elétrica e magnética. E ninguém sentiu essas mudanças por estarem vivendo artificialmente. Que quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, dessas três energias. A vida só terá solução depois que toda a humanidade passar a raciocinar. Então vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos, porque é um por todos e todos por um. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque todos são de origem racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional ou de bicho racional, porque são canibais, são carnívoros, e ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias em transformação, que se transformarão para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional. Porque não há efeito sem causa. A causa dessa deformação racional foi em virtude da desobediência. Por isso estão aí materializados e deformados imortais. Em 1935, a natureza mudou de fase e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todos, por viverem desconhecidos de si mesmos, se enfiaram nos tóxicos, na maconha, na cocaína. E outros de beberrões com o vício do álcool, por não saberem de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde iriam, por não saberem quem são, de onde são e o porquê que assim são. Então, criando um vazio muito grande dentro de todos esses, começaram a se alimentar com os tóxicos e entorpecentes, e outros com o vício da embriaguez. É por isso que a juventude está perdida dentro dos tóxicos, o tóxico destruindo toda a juventude. O tóxico leva a pessoa ao hospício, e a recuperação desses vícios está na cultura racional, no desenvolvimento do seu raciocínio. E por isso já tem milhões recuperados pela cultura racional. Mas existem no mundo inteiro milhares de recuperados de tóxicos. Tudo isso é causa e a falência do pensamento. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, apelando para todos os recursos para desenvolver o seu raciocínio. Muitos dormem com um montoeiro de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Muitos vão procurar recursos no baixo espiritismo, acabam virando bicho por não conhecer cultura racional, de chifres de rabo e com um garfão na mão. Esses são os orixás, os habitantes do espaço, e a mistificação,
porque ninguém tem espírito no corpo. Se tivessem espírito no corpo, ninguém matava o outro escondido, porque o espírito baixava no centro, nas imediações em que os parentes moram, e contava toda a verdade. E a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos que a polícia não descobre, e ficam escravizados pelos orixás, e quando querem sair, deixar os orixás, são ameaçados de morte. O mundo está passando por essas rebordosas. A causa é uma mudança de fase da natureza, que por viverem artificialmente não sentiram a mudança natural da natureza. É por isso que vem acontecendo todos esses desastres na natureza. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento, e quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal, que está materializada no istmo no mesencéfalo, que é o verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Porque ninguém é daqui desse mundo. Vieram parar aí por desobediência. Todos são do mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Não são daqui do chão. E agora, por meio da cultura racional, a cultura racional desmaterializa o raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os bichos irracionais, porque são carnívoros, todo bicho gosta de carne, são canibais civilizados e da categoria de bicho racional, por estarem ligados a essas duas energias que se transformam de uma vida para outra. Essas duas energias da transformação se transformam para a categoria de bicho irracional. E aí vai correr toda a hierarquia do bicho. Vai ser tudo quanto for bicho do chão, porque antes de serem assim, foram muitas vezes chamados a atenção e não quiseram retroceder. E vieram parar aí nesse chão, nesse conjunto de matéria que por si mesma se destrói. E por isso a vida não tem garantia. E por isso está aí a Era do Fogo. Tudo é resolvido com arma de fogo. A Era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aí essa grande matança dos pensadores, porque são desligados da natureza que desenvolve o raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu estado natural. E por isso chegam até a dormir com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabem quem são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde irão se transformar para a categoria de bicho irracional. Hoje toda a humanidade sabe que antes de ser bicho era gente, por transformações naturais da natureza. E de forma que muitos estão dando até para serem vegetarianos, com medo de estarem comendo um parente seu. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como devam se conduzir na vida, sabem que a leitura acima de tudo e acima de todos, sabem que a leitura é a coisa essencial. E o câncer e o AIDS são epidemias da natureza. O pensamento nunca há de encontrar recursos para resolver essa situação,
porque são duas epidemias para a destruição da humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que o mundo está passando por esse desespero que parecia que não tinha mais fim. Só vai ter fim desses males todos quando a humanidade tiver todos com raciocínio desenvolvido. Então todos esses males terminarão, porque a pessoa está ligada à natureza, é favorecida por ela, é orientada por ela, é amparada por ela e é regida por ela. Por estar ligada à energia racional, a energia que está comandando a natureza. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, o mundo será um paraíso racional. Aí vai imperar a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira concórdia. E a verdadeira fraternidade, todos concordando com todos. Para ver que não há males sem causa. Todos os feitos do pensamento, feitos pelo pensamento, estão perdendo valor. Como estão vendo aí o dinheiro se desvalorizando, já existem até notas de 1 milhão de cruzados. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação vão à falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E é por isso que o mundo está atravessando essa fase horrorosa e pavorosa de salve-se quem puder e se puder. Porque tudo é resolvido com arma de fogo. Todos passando a raciocinar, terminam todos esses males da humanidade, porque o raciocínio faz a união das pessoas, faz a concórdia, todos concordando com todos. E a propaganda da cultura racional está sendo feita em todos os países do mundo, porque sabem que é uma coisa em benefício de toda a humanidade, é a concórdia. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Volume 546 do Histórico. A falência do pensamento em todos os sentidos. Aí estão os resultados da falência do pensamento. Aí está esclarecido nessas brilhantes páginas dos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, os resultados da falência do pensamento, a que ponto chegou, de ninguém ter pena de ninguém, e por isso tiram a vida do seu próximo com maior facilidade e vão aguardar o julgamento da natureza. Por estarem na categoria de bicho racional e ligados a essas duas energias em transformação, é que se transformam para a categoria de bicho irracional por estarem ligados nessas duas energias do pensamento e da imaginação. Porque são duas energias que se transformam de um bicho para outro, de um bicho racional para bicho irracional. Por serem bichos, são carnívoros, são canibais civilizados. Então aí vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma categoria para outra. Duas energias em transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, dormem até com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio, porque têm medo e pavor de se transformar na categoria de bicho irracional. Como de fato é a pior categoria, a categoria de bicho irracional. Depois se transformam em pedra. Aí é que o sofrimento é muito grande, porque toda pedra preciosa, para ter o seu valor, é preciso ser bem lapidada. E na lapidação está o sofrimento horroroso e pavoroso. É um lugar para onde vão todos esses matadores, se transformarão na categoria de bicho irracional, como de fato é um bicho mesmo. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida é a coisa mais preciosa que todos têm. E a natureza cobra com juros muito altos
todos esses matadores que tiraram a vida uns dos outros por nada. Porque a matéria não vale nada. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso a natureza cobra com juros muito altos todos os matadores. E vão correr toda essa hierarquia do espaço, botar chifre e rabo e o garfão na mão, depois que correr toda aí essa hierarquia do espaço, e que passam para a hierarquia do chão de bicho do chão. Porque já está na categoria de bicho do espaço, se transforma para a categoria de bicho do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, a vida tem solução definida e definitiva. Porque a natureza cobra com juros muito altos todos os malfeitores. Todos os malfeitores vão ajustar contas com a natureza. Porque a natureza que fez todos assim, ela cobra bem cobrado, com juros muito altos. A natureza que é a dona de todos. E por isso não adianta a violência, não adianta o terrorismo, não adianta ser mal. A pessoa não perde por ser bom, por fazer o bem e não olhar a quem. Por isso costumam dizer que o mundo tem dono, e o dono é a natureza, porque é a natureza que fez todos assim, é a fábrica de vidas. E por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, porque são filhos de uma natureza só. Muitos sabem viver e outros não sabem viver e se tornam marginais. Marginal é aquele que faz mal aos outros com consciência. Os vendedores de tóxicos e entorpecentes são marginais porque estão fazendo mal ao seu próximo. Ninguém tem o direito de fazer mal a ninguém. E a fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. E daí o pensamento de muitos começou a enfraquecer, e de muitos o pensamento já secou. Secou o pensamento, seca o sentimento. E a pessoa começa a cometer absurdos de todas as maneiras e de todas as formas, absurdos contra si mesmo. Porque acabam se prejudicando com esses procedimentos, acabam na cadeia, pelos seus crimes hediondos, porque o terrorismo só faz mal, matando às vezes milhares de pessoas. Tem que sofrer por esses crimes bárbaros, e os violentos também acabam mal e muito mal. Então, para a distração do povo, fizeram uma infinidade de invenções, carnaval, escolas de samba, e uma infinidade de diversões diferentes umas das outras. Banhos de mar à fantasia, e que a vida não passa mesmo de um carnaval, porque vivem todos fantasiados com roupas de diversas cores. A vida já é um verdadeiro carnaval, porque todos vivem vestidos com roupas de todas as cores, e assim é o mundo das fantasias. Como verdadeiros bruxos e bruxas, a bruxaria já está nas fantasias, principalmente no baixo espiritismo, todos disputando as fantasias. Cada qual tem que se apresentar melhor. Isso no baixo espiritismo, quer dizer, no candomblé, na macumba. Macumba quer dizer em africano mau trabalhador. Bocumba quer dizer bom trabalhador. Mas nesses meios prevalece mais o mal do que o bem. E a natureza vem arrochando todos os pensadores para que parem de pensar e passem a raciocinar. E por isso está aí a humanidade, todos sofrendo de olhos apilados sem saber o que vão fazer da vida. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem, sofre quem não tem. Porque todos estão expostos a todas as doenças da natureza. E as doenças são muitas, principalmente as mortais. Tem o câncer, tem o AIDS, moléstias incuráveis, porque são epidemias da natureza. Os pensadores ainda não arranjaram com o pensamento remédio para debelar essas doenças,
por ser umas doenças feitas pela natureza para destruir os pensadores, uma espécie de epidemia da natureza. Porque quando acaba uma fase, os filhos da fase perdem o direito de viver. Quando terminou a fase de selvagens, na entrada da fase da civilização, os selvagens perderam o direito de viver e a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim está se dando com os pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo todos os pensadores com uma infinidade de desastres que se passa pelo mundo inteiro e com uma infinidade de males naturais da natureza. Terremotos, vulcões, tufões, maremotos, furacão, aludes, tornados. E por a fase do pensamento, a natureza ter terminado em 1935, os pensadores perderam o direito de viver, enchentes de ficar em residências submersas, temporais de derrubar árvores e casas submersas. Isto por todas as nações do mundo, como no Rio Grande do Sul, em que houve aquela grande seca, que não tinham nem água para beber. Em Santa Catarina, aquela grande seca que não tinha água para beber. Depois enchentes de ficar em residências submersas e essa infinidade de males que existem no mundo inteiro. Os assaltos às roubalheiras, os assaltos a bancos, e que todos esses vão ajustar contas com a natureza com juros muito altos, se transformando em bicho irracional. E é por isso que a natureza, milhões de milênios, vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são verdadeiros bichos. Porque o bicho racional é pior do que o bicho irracional. O bicho racional é mau, é perverso, por isso tira a vida de outro, semelhante com o maior sangue frio, pior do que o irracional, porque o racional tem prazer em matar o seu próprio semelhante, muitas vezes por nada, porque a vida não vale nada, é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, os pensadores ficaram desequilibrados. E a falência do pensamento também, os pensadores ficaram desequilibrados. E o desequilíbrio dos pensadores, os pensadores ficaram todos desequilibrados a ponto de usarem tóxicos e entorpecentes para passar o tempo. Um passatempo destruidor de vidas. Deram para usar cocaína, maconha, cogumelos e uma infinidade de tóxicos e entorpecentes artificial e natural. Daí o desequilíbrio da juventude, o grande desequilíbrio dos jovens procurando a morte por vícios e extravagâncias. E outros dando para beber, se embriagar e acabando morrendo por intoxicação das bebidas. Assim, os vícios têm destruído uma infinidade de jovens que vão se destruindo aos poucos. Os culpados de tudo isso são esses traficantes que acabam também se destruindo por serem elementos nocivos à sociedade. Vão presos e pagam penas muito altas, muito elevadas, por ser um destruidor de criaturas humanas. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passassem a raciocinar e conheçam os livros Universo em Desencanto. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho de sua liquidação, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural.
O verdadeiro estado natural de todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias elétrica, magnética e racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com a matéria. A vontade de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aqui na Terra todos são destruídos pelas duas energias que fez todos, elétrica e magnética. E é por isso que o mundo está passando por esse grande desequilíbrio, a violência, os jogos, os assaltos, o terrorismo, a violência. Todo pensador tem que passar a desmaterializar o seu raciocínio para ficar ligado à natureza. Enquanto não desenvolver o raciocínio, esses males se multiplicarão. E tem muitos curiosos que já estão pensando em conhecer o que é a cultura racional. Então aí vai se encontrar, porque achou que estava procurando e que o pensamento não resolvia. O pensamento são duas energias do chão para lapidar os pensadores. Por isso há milhões de milênios que todos vêm sendo lapidados, morrendo e nascendo, passando por essas torturas todas, que quando eram muito atrasados a tortura prevalecia. Hoje, com a civilização, já estão mais adiantados e terminou as torturas, já estão mais civilizados. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a cultura do terceiro milênio, que é a cultura em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Aí começou essa infinidade de violências, essa infinidade de terrorismo e o desequilíbrio da juventude, que começaram a usar tóxicos entorpecentes à procura de solução. Solução essa que levou todos à loucura, porque não estava no tóxico da solução. A solução estava na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Mas, por não conhecerem a cultura racional, acabaram se destruindo com o tóxico. E hoje muitos que passaram a conhecer a cultura racional se livraram dos tóxicos, porque a cultura racional equilibra e o tóxico desequilibra. De formas que existe uma infinidade de recuperados de tóxicos e de tráficos de entorpecentes. Existem milhares de recuperados pela cultura racional. Milhares, não, milhões de recuperados pela cultura racional. E é por isso que todos ficam desesperados, porque a natureza está apertando os pensadores, para que os pensadores conheçam a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E muitos pensadores já estão vendo que com o pensamento ninguém resolve nada, já estão dando por ela. Com o pensamento é só uma infinidade de discussões para não resolverem nada. Discutem e não resolvem nada. Os pensadores já estão dando por ela e procurando uma cultura que lhes satisfaça. Aí vai encontrar a satisfação na cultura racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer muitos botam até os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, sonhar que estão no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Estão apelando para todos os recursos para desenvolver o seu raciocínio logo. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Todos apelando para todos os meios. E muitos não sentiram as mudanças dessas duas energias porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que são as mudanças dessas três energias, elétrica, magnética e racional. Não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza.